falando sobre automação utilizando recursos do Google Workspace, tá? Então, a intenção é que a gente consiga trazer o máximo da usabilidade da plataforma para o dia a dia de vocês. Fiquem à vontade em mandar dúvidas e colaborar com a gente aqui para a gente fazer uma mesa redonda, não só o nosso lado falando, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Carneiro, sou executiva de contas focadas em Google Workspace, então olho bastante para a usabilidade do usuário, do funcionário lá na ponta, em como que a gente consegue traduzir, de fato, o uso da tecnologia como meio para o dia a dia desses colaboradores, tá? E comigo eu tenho o Bruno, que é o nosso especialista de operações de Google Workspace, ele que vai trazer as demos, as demonstrações, aqui a nossa camisa 10 faixa preta. Então, mais uma vez, é um evento para vocês, fiquem à vontade em contribuir com casos de uso que vocês tenham aí, para a gente conversando, tá? Como que vai funcionar a nossa agenda? Então, eu vou fazer uma abertura, falar rapidamente sobre aqui, eu sei que vocês já estão aqui ao longo de 7 encontros, né? Então, eu vou ser o mais sucinta possível, e depois a gente vem falando, de fato, sobre uma introdução para a automação e a demonstração, tá? Aí no final a gente abre para dúvidas, questionamentos, casos de uso, angústias, enfim, o que vocês quiserem trazer para a gente aqui, para a gente conversar. Então vamos lá, time, sobre a QI. A QI ela se posiciona no mercado como uma empresa que facilita a inovação na nuvem através de serviços. Então, nosso carro-chefe aqui é, de fato, ter serviço ali para os nossos clientes e utilizando tecnologia como meio. A gente tem vários casos de uso aqui tem alguns logos dos projetos mais recentes, Frimeza, Jamef. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais dessas histórias, pode trazer para a gente, que a gente conecta vocês com eles, tá? Temos mais de 14 anos de mercado, com mais de 1.000 projetos entregues, e se a gente for contabilizar em usuário, em pessoas, são mais de 100 mil pessoas impactadas com os nossos serviços, tá? Então, a gente tem bastante know-how aí, conhecimento e expertise em tecnologia, processos e também pessoas. Hoje a QI é dividida entre duas grandes áreas. Então, a gente tem a área de produtividade e colaboração, que a gente pode falar que a palavra-chave aqui é eficiência, principalmente utilizando inteligência artificial para isso, tá? E a gente tem uma outra estrutura que é de cloud services, vocês também tiveram sessões, mas focado para a parte de cloud services, que é focado para nuvens de uma maneira geral, tá? Quando a gente olha para Cloud Services, a gente tem 3 grandes estruturas, tá? A primeira aqui do lado direito é a parte de migração e deploy. Então, a gente pode dizer que são projetos, então, projetos de FinOps, de migração, de fundação, então, projetos pontuais que a gente faz de começo, meio e fim, tá? Quando eu olho para a base da minha mandala, eu tenho a parte de suporte e monitoramento, ou seja, um time aqui fazendo a parte de observação de uma maneira inteligente e adaptada a melhores práticas do mercado. E a minha última estrutura é a estrutura de sustentação. Então, de fato, é um time de N3 ali, fazendo toda a parte de sustentação. A gente consegue absorver de uma maneira geral, ou seja, assumir 100% esse Managed Services do lado da QI, mas a gente também consegue trabalhar de uma maneira granular, ou seja, você já tem um time aí, precisa complementar com capabilities que o seu time interno não tenha, a gente consegue modular para que vocês contratem conforme a necessidade, tá? Se a gente olha a mandala de uma maneira geral, a gente consegue atender a nível de Cloud Services 360, tá? Agora, olhando para a produtividade, a gente vai ter 3 grandes pilares. O primeiro é a própria plataforma. Então, hoje a gente trabalha com o Google Workspace, e quando a gente fala de Google Workspace, está falando dos aplicativos inclusos. Então, é para produtividade e colaboração, para comunicação, só para colaboração, para segurança e gerenciamento e seus complementos, tá? Então, a gente consegue fazer a implementação, instalação e também o gerenciamento da plataforma do Google Workspace de uma forma geral. E trazendo uma camada de serviço, tá? Então, a entrega da tecnologia, mas também
a entrega de serviço. Lembra que lá no começo eu falei que a Case se posiciona como uma empresa de serviço? Então, todas as nossas entregas de tecnologia, seja de cloud services ou de workspace, também há uma camada de serviços, tá? E quando eu olho para a produtividade de colaboração, eu tenho desde um suporte N1, N2, N3, até um especialista mesmo de Google Workspace para conseguir fazer arquiteturas ou projetos específicos utilizando, de repente, AppSheet, Gemini, então a gente consegue absorver nesse sentido, tá? E também temos aplicativos internos, como o K-Academy, que é uma plataforma EAD gamificada de cursos do Google Workspace. Então, a gente também promove essa experiência para o usuário final, tá? Além disso, a gente trabalha com outros logos, como Jump Cloud e Kipt, para conseguir corroborar ali o nosso portfólio e atender ainda mais demandas relacionadas à segurança, IAM, gerenciamento de pets. Então, a gente traz também os outros logos para aumentar nosso portfólio de entrega nesse sentido. E a gente não podia deixar de lado os treinamentos, né? Então, não adianta a gente ter uma Ferrari aqui e andar 10 por hora. A gente precisa fazer a capacitação dos nossos usuários, nossos colaboradores e de nós mesmos aqui para conseguir utilizar a plataforma. Inclusive, hoje é uma iniciativa nesse sentido, né? Muni-los de conhecimento para que vocês utilizem cada vez mais a plataforma no dia a dia de vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Google Studio, mas aqui a gente poderia ter treinamento sobre focado em inteligência artificial, com Gemini ou Notebook LM, ou de colaboração, ou de comunicação, ou de AppSheet, ou de governança, tá? Então a gente consegue trazer outros treinamentos nesse sentido também. Agora, vamos lá, tá, time? Mais uma vez, dúvidas, insights, pode ser enviados aqui pelo chat, eu vou fazendo, eu vou moderando aqui o chat junto com o Neri, tá? Podem trazer. O Bruno trouxe alguma questão, vocês tiveram insight? Escreve ali, aí no final a gente volta e responde as dúvidas. Então, o nosso tema principal hoje é criando fluxo inteligente com o Workspace Studio e o Gemini. Eu queria que vocês levantassem a mão, quem já conhece o Workspace Studio. A mãozinha aqui do chat, no caso, aqui do Meet. Só para a gente saber quem já ouviu falar, quem já viu o símbolo aí no Gmail. Legal, legal. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é o Studio e como que a gente consegue implementar ele no nosso dia a dia, tá? Então, muito mais importante do que saber o que é, como que a gente vai conseguir utilizar. Então, só para a gente estar aqui na mesma página. Então, para que serve, tá, o estúdio? Aí, Brunão, eu pergunto e você responde, pode ser? Tranquilo. Bom, então, ele vai servir para... Para a gente, o que serve? Perdão. Bom, ele vai automatizar os processos do dia a dia de vocês, tá? Pretende, né, reduzir essas tarefas manuais e repetitivas que vocês têm, auxiliar vocês ali como braço direito. E como que a gente consegue usar, Bruno? Bom, a gente vai criar alguns fluxos, né? Primeiro eu vou dar uma introdução ali da ferramenta, depois a gente vai para a parte prática, né? Mas a gente vai criar alguns fluxos inteligentes ali utilizando o Workspace Studio. A gente vai integrar ali algumas ferramentas, desde Forms, Drive, Gmail, ali a gente vai ter toda a gama ali das ferramentas do Workspace para a gente trabalhar nos fluxos. E quem costuma usar? Cara, todo mundo deveria utilizar, tá? Times administrativos, operações, TI, áreas, todo mundo que lida com esses processos repetitivos, seja para a área ou até mesmo para uso pessoal também. Obrigada, Bruninha. Até reforçando, time. A intenção aqui é que a gente consiga empoderar também a área de negócio, tá? Para que não fique só em cima da área de TI, fazer as automações, mas que vocês enxerguem a oportunidade, consigam entender qual ferramenta do Google consegue utilizar e consigam fazer a implementação, tá? De uma maneira ali organizada, com fluxo claro. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno. E bom workshop a todos. Obrigado, Thaís. Bom, pessoal, então aqui está uma leve trilha aí do que a gente vai passar rapidinho para vocês. Primeiro, o que é o Google Workspace Studio, né? Então, ela foi lançada no final do ano passado, é uma ferramenta, então, recente, né? No dia de hoje em dia, a gente acha que passam os meses, já fica um pouco desatualizado, mas é uma ferramenta que, inclusive, ela começou ali, já foi lançada na plataforma do Workspace, chamada como Flow, né? Então, ela ganhou esse novo nome como Google Workspace Studio. Então, talvez alguém já tivesse conhecido ou ouvido falar do Flow dentro do Gmail, do Drive.
Bom, ele é totalmente no-code, né? Então, é simplesmente você vai passar ali algumas informações de um processo que você deseja automatizar e ele vai tentar te auxiliar, inclusive, nessa criação. Não é apenas uma criação também manual, tá? Então, é uma criação bem intuitiva ali desses agentes para automatizar esses processos. Sobre a inteligência, ele vai utilizar o raciocínio do Gemini 3, tá? Então, é óbvio que conforme a gente vai atualizando, ele também vai atualizando, mas hoje ele já está utilizando o Gemini 3 para fazer tanto a te ajudar a construir, como também interpretar os dados ali naquele fluxo. E esses agentes que pensam além de regras, é porque você vai poder, dentro das etapas que a gente vai configurar ali do Flow, para que o próprio Gemini consiga extrair algum sentimento, extrair algum tipo de informação que ele analise, né, de fato, não apenas um copia e cola ali de fluxo, tá? A integração ele é nativa com todos os aplicativos do Workspace, né? E aí a gente pode fazer a gestão ali via Gmail, Chat ou Drive, tá? Então depois eu vou mostrar para ele que ele está sempre como um botãozinho ali para vocês interagirem com ele. Ah, sobre a questão da interface, é óbvio que eu vou mostrar ali um pouquinho para vocês, mas era só para vocês irem se acostumando com a interface dele, né? Quando você utiliza ele dentro da plataforma do Workspace, dentro das ferramentas, ele fica somente como um pop-up para vocês, mas essa é a primeira interface que vocês têm quando acessam a ferramenta. E a gente precisa primeiro, né, dizer alguns requisitos ali que vocês precisam para utilizar essa ferramenta. Primeiro que nem todas as edições são suportadas, tá? A partir do Business Starter tem o suporte ao Workspace Studio, mas algumas licenças talvez não fiquem ali dentro do pacote que inclua essa solução, tá? Como, por exemplo, o Frontline. Claro que também isso é um tipo de ferramenta que ela deve ser configurada e permitida pelo seu administrador. Então, caso não apareça, né, caso você tenha uma dessas licenças que possui, né, o Workspace Studio, mas não está aparecendo para vocês, vocês podem verificar com o administrador da plataforma para que ele libere ali o uso para vocês, tá? Sobre o dispositivo, né, ele é um aplicativo web, né, então ele vai ter ali a sua interface dentro do navegador para funcionar junto com as ferramentas do Workspace, que é um SaaS, né, que é uma plataforma ali online. Com relação ao acesso, a gente vai poder acessar por este link, né, todas as ferramentas ali do Google, além de ter os seus botões com acesso às ferramentas, você tem também o próprio endereço da URL. Então, o endereço de URL ali dessa ferramenta é o studio.workspace.google.com, tá? Com relação a dicas de uma automação mais eficaz, isso daqui, não vou dizer nem que é uma lição de casa, é uma pré-lição de casa. Antes de você começar a fazer, né, antes de você começar a praticar, é interessante que você coloque no papel ali qual é o processo que você quer começar a automatizar, né? Então, por onde vai começar? O ponto de início, como a gente está falando que são ferramentas dentro da plataforma do Google Workspace, pode ser sempre que você recebe uma mensagem, pode ser quando você recebe um e-mail, pode ser quando você tem algum tipo de notificação ali na agenda, ou um formulário com a resposta de um formulário, né? De um processo que às vezes você já tem, um formulário de requisições. Então, você primeiro, dentro desse processo que você começa a desenhar o fluxo que você quer automatizar, qual vai ser a solução que vai ser esse gatilho, depois a gente vai ver quais itens você quer puxar dessa mensagem que você recebe, do e-mail, do formulário respondido, e depois o que a IA deve criar em cima daquilo e qual é o destino que deve ser feito, se você vai reencaminhar, vai mandar uma mensagem, se você vai armazenar um arquivo dentro do Drive, enfim. Você precisa ter esses 4 pontos ali, pelo menos um rascunho, né, para que você comece a trabalhar com o fluxo de forma mais eficaz. A interface e os recursos principais, né, mais uma vez, isso daqui é só para vocês irem colocando na mente de vocês, a gente vai repassar isso com a interface, mas a gente tem uma divisão ali do Discovery, né, a gente tem um botão ali do Discovery que já tem modelos prontos para que vocês utilizem, são modelos úteis, tá, não tem modelo ali tão genérico, são modelos bem bacanas já para vocês começarem a utilizar. Você vai ter um botão ali dos My Agents, né, ou dos meus flows, onde você vai poder gerenciar, porque necessariamente você pode criar um e deixar como rascunho, e não necessariamente ele está ativo, né? Então, você pode ir criando alguns flows ali, você pode começar um do zero e parar, e depois retomar, então você vai ter ali os fluxos que você vai criando, e dentro dos fluxos você vai ter o starter e os steps, né? Então, você vai ter, como eu disse, o gatilho, qual é a plataforma de origem ali,
que vai começar e o que você vai fazer a respeito de quando acontece esse gatilho. O Ask Gemini, ele vai estar tanto dentro, na hora da gente construir o fluxo, quanto também na tela inicial ali. Você pode, hoje, embora o Workspace Studio ele esteja em inglês, você pode fazer as suas perguntas, as suas descrições ali em português, e ele vai trazer para você, ele vai montar o fluxo para você, ele consegue interpretar tranquilamente, para que ele já consiga criar ali, para você não começar do zero, você ainda não sabe exatamente quais são todas as possibilidades que você tem ali, todas as variáveis que você pode configurar no fluxo. Então, você pode pedir para o Gemini e ele vai montar já algumas etapas ali para você. Então, sobre os gatilhos, né? Pode ser um recebimento de e-mail, um horário agendado, uma menção do chat, pode ser uma coisa recorrente, como a gente vai ver, talvez uma coisa que toda manhã você quer que você receba uma mensagem com atualizações, com coisas que ficarem em aberto, mensagens não respondidas, enfim, você pode ter ali alguns gatilhos e essas ações podem ser receber uma notificação no chat, salvar alguma coisa no Drive, criar uma tarefa automática, e essas variáveis, elas vão conectando os passos, né? Então, das várias ações, você vai tendo variáveis que vai conectando um passo do outro. Né? Você pode ter vários passos ali dentro de um fluxo. Bom, com relação à interface, então, como eu mencionei, né? A gente tem ali o botãozinho do Discovery, que é aquela bússola ali, você tem os meus flows, os My Agents, que era o antigo do Flows, e aí você tem o gatilho, o iniciante ali, e as ações, né? Então, você tem essa interface quando você vai construir, mas nesse caso específico do print, se você fosse começar do zero, tá? Quando você clica no botãozinho ali do mais azul. Bom, quando você vai criar seu primeiro agente, você tem o caminho mais rápido e o caminho mais poderoso que a gente fala, né? O caminho mais rápido é você acessar ali e já buscar algum dos templates, que com certeza vai ter um template que vai agregar, vai ajudar vocês, isso eu tenho certeza. E vocês, na hora de selecionarem isso, vocês podem fazer um test run, né, com um dry run, vocês podem fazer um recebimento dessa notificação, uma execução, sem, de fato, afetar nada do seu ambiente, dos seus e-mails, das suas agendas, né? Então, você faz esse teste, depois ativa ele, e o caminho mais poderoso seria que você descreva, né? Você pode, ao invés de começar ali do zero, você pode começar já conversando com o Gemini, escrevendo ali o seu fluxo que você deseja automatizar, e ele já vai trazer para você todas as ferramentas e variáveis que ele acha que vão ser o suficiente para cumprir essa tarefa que você passou para ele, tá? Bom, com relação a quando você pede ao Gemini, né, como a gente pode observar, quando você está fazendo a criação dos fluxos ali, dos passos, uma das ações, um dos passos, pode ser justamente pedir para que o Gemini analise alguma coisa. Não necessariamente vai ser apenas uma automação que puxa as informações e joga para outro lugar. Você pode ter também, colocar variáveis ali, então, mande sempre uma mensagem com esse formato, mas nesse campo mencione a pessoa que preencheu o nome do formulário. Coloque ali algumas variáveis que vão complementando e deixando o texto mais personalizado, ou até mesmo que ele interprete ali se há um tipo de sentimento ou alguma ação a ser tomada em cima daquele e-mail. Então, você pode ter algumas variáveis que o Gemini faz dentro do fluxo, né? Bom, com relação às ações, a gente tem ali, em serviços de terceiros, a gente tem alguns conectores que serão nativos, tá? Isso é uma coisa que ainda está para ser lançado. Então, o Workspace Studio, a princípio, ele vai atender hoje somente a plataforma do Workspace, tá? Mas futuramente é possível que você faça as integrações com externos. Hoje, o que a gente tem já, né? E aí já até para diferenciar um pouco vocês, caso alguém tenha dúvida, com tanto de soluções que têm surgido, Gemini Customer, Gemini Enterprise, o próprio Gemini App, o Gemini dentro do Workspace, todas essas ferramentas, o que a gente mais tem utilizado para que utilize plataformas terceiras é o Gemini Enterprise, tá? O Gemini Enterprise você consegue definir quais são os bancos de dados externos, de plataformas externas, como Salesforce, Asana, Mailchimp, e ali você já tem uma tratativa diferente. Dentro do Workspace Studio, como eu vou mostrar para vocês, é uma coisa muito mais direcionada para suas soluções do Workspace, para o seu processo de trabalho dentro do Workspace, tá? Com relação
as melhores práticas e a conclusão disso tudo, né, é que você pode começar a utilizar o Google Workspace Studio sem conhecimento técnico. Você vai se tornar esse desenvolvedor de inteligência artificial, né? Antigamente as pessoas ficavam com receio, porque quando eu falava de automação, era um código que você tinha que digitar, e esse código muitas pessoas só de olhar não queriam nem saber. Então, você pode, em questões de minutos, já fazer vários testes em relação ao fluxo, como eu disse, tanto da área de vocês podem compartilhar com um colega de vocês e fazer uma solução, né, para a área como um todo, ou como algo pessoal também, algo que atenda à sua necessidade. Então, isso sempre também faço o test run antes, né, e tem essa preocupação. Com relação às informações também, quando você está fazendo todas essas interações, sempre vai se basear no que está configurado no painel administrativo. Então, desde aquela parte que eu mencionei, que o administrador ele poderia permitir que você utilizasse essa ferramenta ou não, a gente vai ter a rastreabilidade de todas as interações que os colaboradores fazem dentro do Workspace no ambiente corporativo com essa solução. Então, você vai ter esse tipo de segurança, né, envolvido também nessa solução, e independente do conteúdo, se a pessoa pode acessar aquele conteúdo ou não, se aquele conteúdo poderia ser enviado externamente ou não. Então, todas essas, dependendo do gatilho, dependendo do fluxo que você está fazendo, ele sempre vai estar embaixo do guarda-chuva de segurança do Workspace, tá? Bom, já falei bastante, né? Acredito que agora a gente pode pular para a live. Perdão, deu uma travada aqui para mim, eu voltei alguns slides. Então, a gente vai partir para a live, eu vou recompartilhar a tela para colocar aqui o nosso ambiente de demonstração, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no meu Gmail, né? Como eu falei para vocês, vocês podem acessar ali o aplicativo, seja dentro do Gmail, dentro do Drive. Ele é esse botão ao lado do Gemini, tá? Então, com o Workspace Studio, você pode acabar acessando ali todos os fluxos que você tem aqui do lado do Gemini, ou aqui do lado do Gemini no Gmail. Quando você abre ele, você vai ter um pop-up dizendo, primeiro, quais são os flows que você possui. Se você tiver algum, nesse caso aqui estão todos parados, né? Se você tiver algum que esteja executando alguma coisa, você pode ter, até mesmo os seus test runs, como está aqui. Então, você pode selecionar se são os que estão em progresso, se teve algum tipo de problema, se foram completados ou não esses fluxos. Então, você pode ter rapidamente aqui com esse pop-up já as informações mais importantes. Inclusive, dentro do Discovery, você já pode ver para o Gmail, já que eu abri aqui dentro do Gmail, os fluxos que ele já tem, templates que ele já tem para dentro do Gmail, tá? Então, ser notificado sobre os e-mails que vierem de uma pessoa-chave, e aí, nesse caso, você vai receber essa notificação pelo chat. Marcadores que, dependendo do que for, você já tem algumas ações, então, se for definido um marcador de tarefa pendente ou em aberto, ele já cria uma tarefa para você, já puxa o título, já coloca ali a descrição do e-mail para dentro da sua tarefa. Sempre que for notificado sobre os e-mails urgentes também. E aí entra uma questão também importante. O Workspace Studio, como ele tem essa questão do Gemini ali trabalhando por trás, ele vai ser muito mais efetivo do que um filtro padrão. Então, se você tem tido algum tipo de dificuldade para conseguir identificar um padrão, conseguir definir regras ali dos filtros que você pode criar por padrão aqui no Gmail, você pode acabar utilizando o Workspace Studio também para aplicar esses marcadores com mais foco, né, com mais cuidado ali do Gemini para conseguir discriminar um pouco melhor essas mensagens para cair no filtro correto. E também você vai poder, não só isso, né, depois que essa mensagem é classificada dentro de um marcador, aí sim ter outras ações, como o envio de notificação por chat, uma criação de um documento, enfim. Você pode acabar tendo outras etapas ali a seguir. Com relação à interface, eu vou clicar aqui no botão azul do Morin Studio, e ele vai abrir aquele link que eu passei para vocês, né? Então, tem o studio.workspace.google.com. Como eu mostrei para vocês, essa é a interface que vocês vão ter na tela inicial.
Logo aqui no início, né, em destaque, você tem o Create. Então, para quem já utilizou Me Ajude a Escrever, né, que tem no Docs, tem no Gmail, é o mesmo conceito. Você vai pedir aqui para o Gemini alguma coisa. Então, se eu precisasse colocar, por exemplo, toda vez que alguém responder um formulário do processo seletivo da QI, eu quero ser notificado via chat e a mensagem contenha todas as informações respondidas no formulário. Eu estou pedindo aqui para o Gemini, então, uma etapa que, de certa forma, é simples, né? Mas algumas pessoas, às vezes, não sabem como fazer essa automação. Ela sempre vai receber uma notificação de uma resposta de formulário ali, geralmente por e-mail, né? Você tem todas as respostas de um formulário armazenado dentro de uma planilha. Algumas pessoas que já tentaram automatizar foram ali dentro da planilha e fizeram ali algumas configurações para que gerassem gatilhos dentro da planilha. Então, sempre que caísse uma nova linha dentro da planilha, acontecesse alguma coisa, fosse criado um evento, fosse enviado um e-mail ou algo do tipo. Então, aqui, né, para todas essas pessoas que já tentaram várias vezes tentar automatizar e tiveram algum tipo de dificuldade, tinham muitas etapas, era muito mão na massa, tinha código envolvido. Aqui eu estou pedindo simplesmente, de forma até informal, né, aqui, e aí ele vai me ajudar a criar, já colocando as variáveis, os documentos, né, eu coloquei aqui, formulário do processo seletivo da QI. Eu não anexei esse processo seletivo, eu não mencionei, né, mas eu sei que eu tenho um documento com esse nome. Então, eu coloquei aqui, ele automaticamente já anexou o formulário que eu tenho, e aqui na segunda parte de ações, da notificação no chat, ele vai dizer, olha, uma nova resposta vai ser recebida do formulário, processo seletivo, detalhes da resposta, e tem aqui o formulário em si. O que acontece aqui? Eu posso fazer o teste run, como eu falei, sempre faço esse teste run. Ele vai dizer primeiro, olha, primeiro, o que vai acontecer? Aqui, o teste está usando dados que já existem, né, que já foram criados ali dentro do formulário, mas ele não vai realizar isso de forma recorrente porque ele não foi ativado, né, teria que ligar esse fluxo aqui. Então, quando o formulário for respondido, a resposta já seria aqui, já tem uma resposta que já foi preenchida anteriormente, eu vou apertar o Start. No Show More, está aqui o conteúdo que ele vai passar. Por quê? Essas são as variáveis que eu tenho no formulário. Eu tenho o campo do e-mail, nome, telefone, vaga, currículo, LinkedIn, por aí vai. Aqui ele já concluiu o meu teste. Se eu for aqui dentro do chat.google.com, ele vai aparecer aqui para mim como notificar nova resposta do processo seletivo via chat, tá? Esse nome por extenso aqui, ele vai puxar do título do fluxo que você está criando, tá? Então, aqui ele já aparece para mim. Toda vez que alguém responder um formulário, ele vai trazer para mim já todas as descrições aqui, inclusive o anexo que a pessoa subiu ali, né? Não sei se alguém está ciente disso, mas quando você cria um formulário e tem lá o campo de upload de arquivo, o upload desse arquivo, ele fica armazenado dentro do drive da pessoa que é responsável pelo formulário. Então, ficaria no meu drive do owner ali do formulário. Nesse caso, eu poderia complementar ali com alguma etapa falando que esse documento do currículo fosse compartilhado com o gestor ou o responsável da vaga, né? Você pode colocar outras variáveis que vão agregando ali, notificar essas outras pessoas em específico, nesse caso de uma vaga, né, que a pessoa é responsável, mas também pode ser em questão comercial, sobre um lead, tem diversas situações. Óbvio que depende, como eu havia dito lá no início, de qual vai ser o gatilho. Nesse caso, eu estou utilizando o gatilho de um formulário que está sendo utilizado para um processo seletivo. Se o meu lead está sendo de um CRM, como um Salesforce, um Pipedrive, e eu sempre recebo, quando abro um lead novo, eu tenho uma notificação via e-mail. Então, toda vez que eu receber um e-mail sobre esse lead que foi aberto no meu Gmail, eu vou ter todo esse fluxo, né? Então, vai ser a partir do gatilho do Gmail, do CRM. Então, essa é uma das coisas. Aqui, como eu falei para vocês, eu posso ativar, e aí, quando eu ativo, agora, toda vez que alguém responder esse formulário, eu vou acabar recebendo aquela mesma notificação.
Voltando aqui para a tela do início, a gente tem aqui a parte do Discovery também, que você pode acabar separando até por temas, né? Então, tudo que for referente a tarefas e ações, tudo que possa melhorar a minha experiência dos e-mails, tudo que possa melhorar a minha experiência com as meetings. Eu poderia ter aqui, por exemplo, pegar uma daily, toda vez de manhã, todo dia de manhã, ele vai me mandar uma mensagem no chat, dizendo todos os e-mails que não foram lidos, de forma resumida. Eu posso ser notificado aqui de pessoas-chave, como eu já havia mencionado antes. Tem aqui sobre as reuniões, né, realizar reuniões de forma mais produtiva. A gente pode pegar briefings aqui antes da reunião acontecer. Então, eu já recebo, se as pessoas têm o costume de marcar as reuniões na minha agenda, eu já recebo um briefing, talvez, de algo que já foi tratado em uma meeting anterior. Tudo que foi anexado dentro daquele invite vai aparecer para mim, as descrições, as pessoas que vão aparecer. Então, você pode começar a ter briefings ali antes das reuniões para você se preparar. Então, tem diversas situações que eu acredito que vão ser úteis para vocês já desde os templates, tá? Mas a questão de você criar um para você, se na hora de você criar, quando você começa do zero, talvez para você fique um pouco confuso todas essas variáveis aqui. Então, se eu tiver que escolher aqui um passo inicial, né? Eu posso escolher aqui, on schedule seria sempre que, né, sempre todo dia às 8, sempre que aconteça ali um horário determinado, uma agenda determinada, um dia, então uma recorrência, tá? Você sempre que recebe um e-mail, sempre que alguém entra dentro de um espaço, então se você já tem uma automação onde um novo colaborador entra dentro de um canal de comunicados, essa pessoa já recebe uma mensagem personalizada dando boas-vindas a ela. Você sempre que receber uma mensagem do chat, sempre que você for mencionado, quando alguma alteração for feita dentro do Google Planilhas. Então, tem diversas situações que a gente pode começar a utilizar aqui como um gatilho. E das ações em cima disso, nesse caso, se eu pego aqui de quando eu recebo um e-mail, eu posso ter as ações que o Gemini ele consiga ter uma certa relevância ali, que ele consiga analisar. Então, sempre que eu recebo um e-mail, eu posso pedir para que aqui ele está trazendo apenas a sugestão, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, dê uma resumida no e-mail em até 2 sentenças para que eu entenda sobre o que se trata e quais ações devem ser feitas. Outro ponto, quando você pede para o Gemini fazer essa análise, né? Nesse caso, poderia ser de sentimento também, aqui nas variáveis, você vai colocando qual é o campo exato do e-mail que você quer que ele analise também, tá? Você pode dizer quais são as fontes que o Gemini vai ter para responder, ou seja, quando ele vai fazer essa análise, quando ele vai conseguir incorporar ali a linguagem, a forma que você quer que ele analise, ele pode se basear na internet, ou eu posso desativar isso daqui e deixar apenas que ele acesse o conteúdo do meu workspace. Então, qualquer coisa que eu receba, às vezes, de uma empresa, de um parceiro, de um cliente, de um colaborador ali, se eu tiver que responder algo a respeito dele, se eu tiver que sempre mencionar um formulário, um documento, ou qualquer coisa do tipo, ele nunca misture conteúdo de fora, tá? Para evitar qualquer tipo de constrangimento ou problema, você pode sempre pedir para que ele responda com base no conteúdo que ele encontrar, para que ele cumpra esse papel dele, né? Para que ele possa encontrar conteúdo apenas do workspace. Quando você adiciona outras etapas, você pode pedir, por exemplo, aqui das ações que a IA pode fazer para você, recapitular os e-mails não lidos, que é uma das que a gente já tem ali, pode fazer uma decisão, então, caso o e-mail seja do remetente tal, assunto for tal, conteúdo for X ou Y, eu quero que ele, aí dentro da subetapa, né, aconteça X coisa ou Y, né. Com relação, eu vou deletar aqui, né, qualquer coisa que vocês quiserem alterar a ordem aqui, ele ainda não é de clicar e segurar e puxar, tá? Você clica nos 3 pontinhos aqui, você pode mover para cima ou para baixo. Vou deletar aqui. Você pode pedir para que ele extraia alguma informação importante, então, se desse e-mail você acaba, dos pré-definidos, puxar os itens de ação, responder alguma pergunta que seja feita, o sentimento, como eu falei, seja do tom ou da urgência daquilo. Tem os campos aqui pré-definidos que você já pode utilizar, que o Gemini já sabe buscar esse tipo de conteúdo dentro dos e-mails ou do formulário, né, do que for ali que você está puxando.
Quando você vai trazer ali sobre as ferramentas, checar se ou filtrar, isso daqui são só formas de você conseguir ter condicionais nas suas etapas, né? Então, como eu disse, o Gemini, ele está tentando trazer para você essa questão de automatizar um processo repetitivo, de forma que não seja também tão fria e genérica, né? Então, tudo isso que a gente vai fazendo, além de você conseguir personalizar e filtrar exatamente para quem está te respondendo, exatamente para aquele tipo de situação de documento, ou e-mail, ou chat, enfim, como a gente viu as várias opções, você consegue ter essa gama aí de coisas que você pode fazer a respeito na ferramenta. Quando você tiver ali um flow, deixa eu voltar aqui nos flows que a gente já tem, né? Smart Flows. De todos esses aqui, você pode entrar nele e analisar a atividade, assim como a gente já viu que dava para você fazer aqui também na parte do pop-up, né? E você pode também compartilhar esse agente, né, digamos assim, né? Todas as etapas que você fez, você quer que algumas pessoas utilizem também, né? Usufruam desse fluxo que você já criou. Só que um ponto importante sobre a questão do compartilhamento, tá? Como é algo privado, como é algo corporativo, né? Sempre que você quiser copiar, ele vai mudar de privado para o seu domínio. Então, você pode liberar para que apenas as contas do seu domínio possam acessar ali esse flow que você criou através deste link, tá? Então, tem essa preocupação também. Outra coisa que pode acabar não levando, dependendo do que você tiver no seu fluxo, quando você tem algumas etapas que envolvam o IA, que envolvam algumas variáveis mencionando um nome de um colaborador ou algo do tipo, não vai, tá? Quando você compartilha, ele acaba omitindo isso daqui para que a pessoa que recebe não acesse esse tipo de informação. Então, para você compartilhar, né, internamente ali com a sua área, com o seu time, seria dessa forma. E aqui você pode fazer uma cópia também para reaproveitar e começar esse fluxo, um novo fluxo aqui no Maisinho, tá? Bom, do Workspace Studio em si, acredito que seja isso, tá, pessoal? A gente tem, então, uma interface simples, tem várias sugestões, eu sei que talvez tenham pessoas de diferentes áreas aí, eu já vi que tem algumas perguntas que foram feitas aí no chat também. Eu vou parar de compartilhar a tela, qualquer coisa eu recompartilho também, mas eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas, tá? Deixa só eu voltar para os slides, para a gente focar agora na parte das dúvidas do pessoal. Deixa eu ir para o início aqui. Da Érica, Nery. A Érica perguntou onde conseguimos acessar as gravações anteriores. O Nery já respondeu. O Diego trouxe algumas dúvidas. O Workspace Studio tem custo adicional? Minha licença é Google Workspace Enterprise Standard. Posso liberar especificamente do admin? Não sei se a gente sanou sua dúvida, né? Mas ele não tem custo adicional, tá? Essa é uma das diferenças que eu, inclusive, tenho para mencionar do Gemini Enterprise, por exemplo. O Workspace Studio, ele acompanha como o Gemini do Workspace, né? Tem diversos tipos de licenciamento, mas existe um Gemini do Workspace, assim como tem o Workspace Studio. A gente pode, para a sua licença do Workspace Enterprise Standard, tem o Flow. Ele pode ser acessado, se ele ainda não está com esse botão, não está sendo acessado, ele pode ser liberado pelo administrador, tá? E aí, óbvio, ele pode liberar para pessoas específicas também. Pode falar, Thaís. Posso contribuir aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, claro. Dentro do Enterprise Standard tem o estúdio, tá? Na verdade, quase que todas as licenças do Workspace tem, mas vai ter uma diferença no limite de execução. Na Enterprise Standard, como é um plano mais parrudo, você tem um número maior de execução, ali, de requerimento, tá? Mas a gente pode até explorar um pouco melhor contigo o que você deseja fazer e se está aparecendo ou não, porque também pode ser gerenciado, como o Bruno disse lá no painel de admin, tá? Mas a sua licença tem sim. Perfeito, Thaís, obrigado. Mas, O Mário perguntou
Não. O Diego trouxe uma outra dúvida ali no final. O acesso do Workspace está limitado à minha conta de usuário, e-mails, drives de equipe, documentos compartilhados. Ou a automação poderia ter acesso a documentos que meu usuário não tem acesso, que seriam outras pessoas da organização estarem em outros drives individuais ou outros drives de equipe. No Google, tá? Isso daí falando desde um simples compartilhamento de um link até as integrações que a gente faz com o Gemini Enterprise, todas as informações que ele busca, você está utilizando uma conta logada ali para você fazer essas requisições, né? Esse é o primeiro passo. Tudo que você tenta acessar ou requisitar, ele vai validar primeiro se a sua conta tem acesso àquela informação que você está pedindo. Então, a princípio, Diego, não tem como, tá? A não ser que esse documento esteja com um link público ou um link, né, qualquer pessoa com link, algum tipo de configuração para esses documentos em específico que permitam a pessoa acabar acessando. Se ela não tiver acesso, porque não foi adicionado ao documento, ou enfim, né, não tem como ela fazer essa requisição. Aí, tranquilo, Diego, imagina. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu sei que a ferramenta ela é um pouco mais curta, digamos assim, o conteúdo, mas é até bom, né, nesse sentido, porque não é nada complexo aí. Eu espero que todo mundo já comece a utilizar essa ferramenta o quanto antes. Dúvidas, insights? Enquanto vocês vão pensando aí, eu queria falar para vocês como que eu utilizo o Google Studio. Então, imagina, sou da área comercial, toda semana tem uma reunião de forecast com o meu líder. Preciso falar para ele como é que tá o estado das oportunidades, o que eu fiz na semana. Eu tinha que fazer esse resumo de uma maneira manual. Então, toda vez eu tinha que olhar lá minha agenda, antes da reunião de forecast, entender como foi minha agenda, e ele tomar anotações e entregar ali na conversa com o meu líder. Eu consegui criar dentro do estúdio um fluxo que ele vai entender todos os meus e-mails da semana, ele vai entender minhas conversas no chat, ele vai entender ali a minha agenda, né, as reuniões, os take notes, e aí a ação dele é fazer um resumo para mim com os status de cada cliente e me entregar no chat um dia antes da minha reunião com o meu líder. Então, automatizou um processo que eu levava talvez algumas horas para me organizar de uma maneira muito fácil e muito rápida, tá? Então, a nossa provocação é: vejam o que vocês estão fazendo de uma maneira repetitiva. O que está tomando tempo de vocês, porque a partir daí você vai conseguir criar um fluxo dentro do Google Studio, tá? Perfeito, Thaís. Eu acho que até entra um pouco naquilo que as pessoas às vezes tinham receio da inteligência artificial, de substituir alguém ou tudo mais. Na verdade, é para deixar a sua cabeça mais fresca para você trabalhar melhor, ser mais produtivo no Exatamente. sentido de conseguir ter tranquilidade. O que o Luiz perguntou a respeito da cobrança, né? Como a gente falou, o Workspace Studio ele está contemplado dentro da licença que você possui, né? Dependendo da licença que você possui ali dentro do Workspace. Só que em relação às requisições e os limites que a gente tem, eu vou deixar um link aqui no chat para vocês acessarem, que aí vocês vão conseguir identificar que existem limites diários, existem limites ali que vocês podem acabar atingindo ou não, para que vocês só tenham essa precaução. Érica, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente já usa os marcadores como regras, né, para organizar, enfim, os critérios que a gente define. Quando a gente usa o Gemini, ele geralmente só lê a caixa de entrada. O Studio, ele vai conseguir também ler e tratar os marcadores? Ele tem essa capacidade? Perfeito, Érica, ele tem sim, ó. Mas aí, nesse caso, você quer que ele já leia os marcadores que já existem, né? Não somente a aplicar marcadores, né? Aplicar os marcadores para mim é super tranquilo, porque Uhum. usando a ferramenta do concorrente quando a gente usava, eu conseguia, dentro já das regras, já fazer as ações. Então, eu entendo que o estúdio veio de forma avançada com a tecnologia da inteligência artificial para organizar isso.
mas eu sempre que tento usar, ele só trabalha na caixa de entrada, ele acaba que não, é como se ele não entrasse nas pastas, nos marcadores, entendeu? Como os e-mails já caem lá, as ações já caem lá, é a única coisa que eu ainda não consegui superar. A gente tem que verificar porque é o seguinte, a princípio, os marcadores ou a caixa de entrada, tudo para o Google é apenas como se fossem, como o próprio nome diz, né, esses marcadores, mas como se fossem filtros de visualização. O Isso. Gemini ali no Workspace Studio, ele vai analisar dependendo das condicionais. Uma das condicionais pode ser o marcador. Se, por exemplo, pode acontecer também de você ter um remetente que você está utilizando lá na hora de construir o seu fluxo, que ele está em diferentes marcadores, né? Eu tenho um gerente que ele está em diferentes marcadores, de urgência, da própria função de cargo, enfim. Então, depende um pouco das variáveis que vai acionar, e aí da sua análise, como é alguma coisa que já existe, talvez você só precise de um gatilho de recorrência, né? Então, todo dia de manhã, ele já traga as informações do marcador urgentes para você. Isso é possível, tá? Tá. Mas, assim, por exemplo, qual que era a minha dúvida, na verdade? Se eu iria conseguir fazer esse fluxo dessa forma, como você está me orientando agora, ou se seria mais inteligente, mais rápido eu desfazer já o que existe, para ele não conflitar, sabe, com as orientações. Exato, isso é um ponto importante. Eu até mencionei um pouco a respeito de utilizar ele no lugar dos filtros ali do Gmail, porque como o filtro ali acaba tendo algumas variáveis pré-setadas, é muito comum quando você cria muitos filtros entrar em conflito, e aí acaba tendo e-mails com 2 marcadores, e-mail que não vai, né, tem um problema de aplicação de marcadores com os filtros padrão ali do Gmail, se você tiver muitos filtros e acabam entrando em conflito. Então, ele pode, talvez no seu caso, não sei se você já possui muitos filtros, mas você pode ir do zero. Olha, um e-mail caiu assim, aplique tal marcador e já me notifique pelo chat, ou já traga um resumo para mim de tarefas a serem feitas. Você pode criar esse fluxo do zero, sim. Tá. E uma última dúvida, simples, não é específica do estúdio, mas é do Workplace. Dentro do Gmail, a função que ele tem de arquivar, quando geralmente, né, porque geralmente ou a gente deleta ou a gente salva, enfim. Esse arquivar, ele vai exatamente para qual campo? Se eu precisar, por exemplo, futuramente fazer uma busca de algum arquivo jurídico, alguma coisa assim, ele vai para algum lugar específico? Perfeito. Como eu havia dito em relação à visualização dos e-mails dentro do Gmail, eles são apenas como se fossem filtros de planilha, né? Visualizações de planilha. Então, quando você abre uma mensagem ali na tua caixa de entrada, você pode reparar que tem uma tagzinha escrito caixa de entrada, né? Não é você que cria, ali é padrão. Quando você arquiva, ele simplesmente limpa tudo. Arquivar é deletar todos os marcadores que existem ali naquela mensagem. Ali dentro da sua coluna da esquerda, tem ali os marcadores caixa de entrada, enviados, adiados. Se você clicar no mais, vai aparecer todos os e-mails. Tudo que você arquivar vai aparecer ali em todos os e-mails. Tá? Entendi, tá bom. Obrigada. Nada, imagina. E, Érica, uma dúvida como essa, tá? De arquivou, meu e-mail sumiu, porque fica lá embaixo a caixinha, então é uma dúvida bem comum dos clientes. Senhores, deixa eu mostrar rapidinho para vocês o meu fluxo, né? Para que vocês vejam que foi de uma maneira muito rápida. Não quero que vocês julguem meu prompt, porque é um prompt muito pobre. Mas vamos lá para vocês verem como é que eu fiz, tá? Estão vendo aqui minha tela? Já? Agora sim. Tá, perfeito. Então, aqui tá o estúdio. Estão vendo a tela do estúdio, certo? Uhum. Então, aqui, ó, no primeiro step, eu coloquei baseado em uma reunião, tá? Então, importante dizer, quando você abre o estúdio, já tem vários templates pré-prontos. Inclusive, esse é um template que tem pré-pronto lá, que eu só editei para minha realidade, tá? Então, aqui, baseado em uma reunião, qual reunião? Eu vim aqui e coloquei a reunião de forecast, que é a que eu queria que ele me trouxesse. Então, aqui, ó.
Você vai digitar a reunião que você quer que ele faça esse resumo para você, tá? Então, quais são as ações que ele vai fazer em cima dessa reunião de forecast, tá? Antes de passar para a segunda ação, você precisa trazer para ele quando que ele vai te acionar. Se vai ser 1 hora antes, se vai ser um dia, uma semana. Você consegue editar aqui quando que ele vai te entregar a ação, se você quer minutos, horas ou dias, tá? Então, eu pedi para ele me entregar um dia antes da minha reunião de forecast essa ação, tá? E poderia ser até depois. Então, esse fluxo poderia ser, de repente, pegar o take notes e entender quais são os to-dos para cada pessoa e mandar um e-mail. Aí seria uma ação pós-reunião. Nesse caso, eu selecionei que seja antes da minha reunião, tá? E aí, no segundo, como o segundo step aqui, eu coloquei um prompt muito pobre. Pedi só para ele fazer um resumo da minha última semana, detalhando os clientes que eu interagi, quais são os status, os próximos passos e quais reuniões eu tive com quem. Aqui a gente sabe que precisa fazer um prompt ali, com bastante contexto, o retorno dele até seria melhor, tá? E aí o terceiro step qual que vai ser a entrega? E aí eu escolhi que a minha entrega seria uma notificação no chat. Então, dei aqui o salvar, e o que ele me faz? Toda semana, um dia antes da minha reunião de forecast, ele me aciona aqui no chat, tá? Então, ó, ele vem para cá, então ele criou uma conversa com o nome do meu fluxo, que eu coloquei de resumo forecast, tá? Eu que nominei, e ele trouxe para mim, né? Quais foram o resumo ali, quais clientes eu interagi. Não vou passar muito aqui, porque tem uns clientes aqui que são mais informações confidenciais. Com quem eu conversei, eu Neri aqui, conversei com ele, quais foram os eventos. Então, com esse fluxo que foi criado de uma maneira muito simples, eu já consigo ter um panorama da minha semana de uma maneira automatizada, sem eu ter nenhum tipo de ação, tá? Então, esse foi um fluxo simples, depois eu posso até compartilhar com vocês certinho os prompts, mas eu gostaria que vocês, pelo menos esse daqui, tentassem incluir na rotina de vocês. Peguem lá a agenda semanal que vocês tenham, criem um fluxo, para pelo menos vocês irem já testando, e a partir daí vocês vão aprimorando conforme a necessidade de vocês, tá? Fechou, jovens? Beleza, Érica, pode deixar. Bom, então acho que é isso, né, Neri? Tranquilos? Temos a Acho que vocês têm mais pesquisa encontro ainda, né? Verdade. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, vou apresentar a telinha. Bom, gente, até para a gente se aprimorar aqui nas entregas, a cada fim dos webinars, a gente deixa o QR Code para que vocês façam, escaneiem e tragam para a gente o feedback, para a gente conseguir cada vez melhorar, tá? Thais, gostaria que vocês entregassem os prompts, gostaria que vocês fizessem mini vídeos e encaminhassem para a gente, enfim. As oportunidades são infinitas aqui, tragam feedback do que vocês têm em mente aí, conforme vocês foram experienciando cada um desses webinars. Eu acredito que tenha mais um encontro, né, Neri? Acho que tem o 8º, para fechar esse grande ciclo que a gente está fazendo aqui do Case Sessions, tá? Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade, o tempo que vocês dispuseram aqui conosco hoje. Isso aí, Thaís. Muito obrigado, pessoal. A gente, então, se encontra na semana que vem para a gente fechar nossa trilha de conhecimento. Vai ser o último episódio dessa temporada do Case Sessions. Ele também está imperdível, porque a gente vai falar sobre agentes de inteligência artificial. Como a gente consegue criar agentes de inteligência artificial, ou seja, como sendo um estagiário que vai trabalhar para você 24 horas por dia. Não perca esse conteúdo. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Galerinha, um minutinho, gente. Vocês terem uma clareza, é como se fosse uma evolução aqui do estúdio, tá? Então, existiu um racional de sequencial, para que vocês entendam. Então, o estúdio 2.0 a próxima agenda. Então, voltem, viu? Isso aí. É isso, jovens. Até. Até mais.